Boa noite, muito boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, colegas, amigos. Uma alegria poder estar aqui hoje nessa função, nessa missão. Meu nome é Rafaela Consaltero, sou defensora pública há 20 anos. Hoje é dia 21 de maio, 20 horas, e vamos dar início à nossa live comemorativa, nossa live festiva do Dia Nacional da Defensoria Pública, da Semana da Defensoria Pública. Boa noite, colegas, doutora Regina, doutor Nelito, Felipe Daroit, Regina. Sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas. Doutor Bruno Freitas, que honra, que bom tê-lo aqui. Bom, nós tradicionalmente, nesse dia 19 de maio, fazemos sempre uma grande comemoração pelo Dia Nacional da Defensoria Pública. 19 de maio é o dia do aniversário de falecimento de Santo Ivo da Bretanha. Santo Ivo foi um consultor jurídico, um homem muito abastado, uma família muito rica, que doou toda a sua vida, todos os seus bens para a causa dos vulneráveis, dos necessitados. Recebeu um sobrado de herança dos pais, transformou esse sobrado num hospital para tratar doentes carentes. Em razão dessa trajetória, Santo Ivo se tornou padroeiro dos advogados, mas muito especialmente da Defensoria Pública, dos defensores públicos, por essa história de vida tão bonita. E nós sempre fazemos um grande evento nessa semana, comemoramos com fraternizações, com palestras, e esse ano, como é tudo muito diferente, tudo muito inesperado, nós também tivemos que nos reinventar. Então, nós estamos comemorando, além de estarmos trabalhando muito, do dia 18 de março até 18 de maio, desde que iniciou a pandemia, foram mais de 80 mil atendimentos. Desses 80 mil, 8 mil, pouco menos, 10% praticamente disso são de assistidos, pessoas que nunca tinham utilizado o nosso trabalho e que nesse momento tão delicado estão precisando de nós, e nós estamos aqui. E além de trabalhar, nós também vamos comemorar hoje com esta live, que nós teremos dois convidados muitíssimo especiais, dois profissionais brilhantes, advogados admirados, por todos nós aqui, no cenário gaúcho, nacional, dois profissionais que nos inspiram e que, além disso, possuem uma identidade ou uma afinidade com a Defensoria Pública. E eu vou, então, convidar o primeiro deles para entrar aqui. Ter a honra de receber aqui conosco. Está entrando. Boa noite. Boa noite. Rafael Santerge, meu querido amigo. Tudo que bem? Coisa boa. Muito Esse momento tecnológico, até perceber que deu certo o ingresso na live, ele é bastante tenso, né? Não, ainda mais assim, eu pensei, logo eu, né, meio analógica, mas enfim, que bom, deu certo. Somos dois. Seja muito bem-vindo, é uma alegria gigante, assim, né? Nosso parceiro, eu estava dizendo, nossos convidados de hoje têm uma identidade, uma afinidade muito especial
né, com a Defensoria Pública, com a nossa maneira de ver e de agir, né, e de trabalhar. E recentemente a gente teve o privilégio de trabalhar, eu tive o privilégio, né, de contar mais com a tua convivência, com a tua companhia na comissão do quinto concurso. E isso ficou mais evidente ainda, né? Essa afinidade, essa força, né? E estou muito feliz. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A felicidade é toda minha de poder participar desse evento. Sob a tua coordenação, junto com o Alexandre, que é um querido irmão, nós que lamentamos a impossibilidade de não fazermos esse encontro de forma presencial, tá? Mas, de alguma maneira, nós estamos compensando com esses encontros virtuais e com a possibilidade de trocarmos experiências e crescermos juntos. Exatamente. Todo mundo está aprendendo nesse momento, né? Nós estamos nos reinventando e aprendendo, né? E mais do que isso, acho que nunca a gente ouviu tanto, né, Rafael? Não acha? Nunca a gente teve a chance e teve vontade de ouvir tanto. E nós queremos te ouvir hoje. Defensoria Pública para quê? Bom, eu agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade, agradeço a ti, faço referência novamente à figura do Alexandre, aos defensores públicos em geral, defensores e defensoras públicas, citando o nosso defensor público geral, Antônio Flávio, o Cristiano, que saiu agora há pouco. Mas eu me permito, vejo tantos amigos aqui ingressando, vi a Marta, vi o Álvaro, enfim, um monte de gente. Eu me permito aqui fazer uma referência muito especial, porque se nós estamos falando do aniversário da Defensoria Pública, se nós estamos falando de uma data marcante, eu preciso fazer uma referência a algo que simboliza para mim a Defensoria Pública, que é a figura da Maria de Fátima Zakia Paluda, tá? E faço isso porque vejo na Defensoria Pública, em muitas profissões, mas na Defensoria Pública em especial, uma relevância muito grande para que nós tenhamos um profissional vocacionado. E a Fátima simboliza essa vocação que é indispensável ao exercício da atividade profissional. Nós precisamos de profissionais que tenham, na Defensoria Pública, a empatia, que tenham a capacidade de se colocar no lugar do outro, que saibam a sua importância na vida daquele assistido. Eu não tenho a menor dúvida, eu poderia falar aqui da advocacia em geral, mas falo da Defensoria Pública em especial, que o defensor público representa aquele círculo muito pequeno das pessoas mais importantes daquele cidadão naquele momento de vida. E nós não podemos, em que pese o volume de trabalho, em que pese o número de processos, deixar de considerar este fato, que nós estamos sendo responsáveis por uma vida, por um futuro, por uma família, e nós não podemos perder essa consciência. Eu agora falando, lembrei de um trecho do Evandro Lins e Silva, no livro A Defesa Tem a Palavra. Ele começa a narrar o início da sua defesa no júri, no caso do Doca Street, e com toda a sua experiência, ele faz referência àquele momento em que o juiz olha a bancada defensiva e diz: a defesa tem a palavra. E ele levanta aquele turbilhão de ideias, dias e dias de preparação, e num curto espaço de tempo precisa passar todo o seu conhecimento, todo o seu convencimento ao jurado, e ele faz referência a um frio na barriga. Esse frio na barriga ele tem que sempre nos acompanhar, porque ele é um sinal de que nós temos a consciência da relevância do nosso trabalho. Se nós um dia, independente do número de processos, independente do número de clientes, de assistidos, se nós deixarmos de ter o frio na barriga, é o momento de pendurar a toalha, pendurar a chuteira e fazermos outra coisa da vida. Então eu fico muito feliz. O frio na barriga é o indicativo de que a gente ainda se sente desafiado a dar o melhor, né?
Olha a doutora Tatiana Boeira aí, nossa plenarista, e seja bem-vinda também. E falar, então, da Defensoria Pública, eu elaborei aqui do meu ladinho um roteiro para tentar respeitar o prazo e transferir um pouco do conteúdo que eu pretendo passar hoje, até para que eventualmente a gente tenha tempo de trocar ideias, porque o crescimento de todos está na troca de ideias e não a simples imposição de uma versão, ainda mais numa instituição tão democrática como a nossa. Mas quando fala-se em defensoria pública, eu preciso voltar ao artigo 134 da Constituição. E quero ali frisar dois trechos. O primeiro deles que incumbe como expressão e instrumento do regime democrático a defesa, a promoção dos direitos humanos. A defensoria pública como instrumento de um regime democrático e da defesa dos direitos humanos. Vejam a amplitude que se fala, não apenas em direitos fundamentais, como direitos humanos positivados, mas em direitos humanos. O compromisso do defensor público, o compromisso institucional e a força constitucional atribuída à atividade, por vezes isolada, de cada um dos defensores públicos e das defensoras públicas desse Estado. E por falar em instrumento de regime democrático, é importante nós nos questionarmos de que democracia nós estamos falando. E dos riscos democráticos que nós estamos vivenciando e que nós sempre vivenciamos. Riscos de nós não termos uma democracia substancial. Riscos de nós não termos, então, uma democracia material e vivenciarmos simplesmente a democracia formal, política da maioria. Riscos de um Estado democrático de direito carente de maturidade. Estado social e democrático de direito ainda carente de muita maturidade. Riscos que eles se tornam muito mais intensos, riscos, portanto, potencializados quando nós falamos dos vulneráveis. Quando nós falamos, e eu tive a oportunidade aqui de reler alguns textos para hoje, quando nós falamos do débil, aquele tanto destacado pelo Luigi Ferraioli. Então, a pergunta é, defensoria para quê? Defensoria para minimizar as violações decorrentes de um Estado em crise, em momentos mais intensos, em outros momentos menos intensos, mas em crise. Crise esta que impede a implementação dos direitos humanos. E que muitas vezes deixa de reconhecer o cidadão como titular de direitos. Mas a pergunta, ela vai um pouco além. É defensoria para quê? E aí também lembrando do Ferraioli, e para quem? E aí quando nós falamos em para quem, nós falamos das pessoas de uma vulnerabilidade econômica num momento de vulnerabilidade. Aquele que nos procura, seja assistido da Defensoria Pública, seja o cliente da advocacia particular, ele vivencia um momento de vulnerabilidade. E ele está diante, muitas vezes, do novo, de uma matéria nova, de um profissional diferente. E no caso da Defensoria Pública, ele não tem a opção do profissional, ele tem a opção da instituição, que tem a sua credibilidade, que é uma das instituições mais reconhecidas graças a pessoas. E aqui eu quero dizer que é uma instituição feita de pessoas para pessoas. E quando nós perdermos essa consciência da natureza, da história da Defensoria Pública, do quanto foi sofrido aqueles defensores lá atrás exercerem a sua atividade profissional com tantas desigualdades que precisam ser relembradas, não apenas como forma de comemorar o estágio atual, mas de valorizar a instituição da forma como ela hoje está. Precisa institucionalizar? Desculpa? Precisa ser instituição? Precisa institucionalizar? Será Nós que... precisamos... Esse é um ponto que eu gosto de, às vezes, de questionar, porque as pessoas
por vezes não. Ainda, a gente viveu três ondas, assim, né? A gente teve a primeira onda, na minha visão, acho que desde que eu entrei na Defensoria Pública 20 anos atrás, a visão da instituição mudou bastante. Claro, ampliou, né? Nós nos espalhamos aí pelo Estado, mas sempre teve uma coisa assim, precisa da instituição, o status constitucional faz diferença. Não pode ser um advogado, né, que por sua verve ou a sua, enfim, vai lá e faz. Por que instituição? O defensor público, individualmente, ele é um agente de transformação social. Ele tem o potencial, por meio das suas ações, de instrumentalizar a efetivação dos direitos humanos. São raras as atividades que têm essa capacidade de instrumentalização. Mas, além da ação individual de cada um dos defensores e das defensoras públicas, nós precisamos ter uma instituição forte, independente. Nós precisamos ter na consciência de cada um dos cidadãos que no momento que ele precisar, ele terá uma instituição com profissionais capazes, independente de qual for o profissional que lá estará na audiência, capazes de dar a assistência devida. Por isso que... Independente e permanente, né? Permanente. Essa palavra, para mim, diz muito. Nós passamos nos cargos que ocupamos. A instituição permanece. Isso. Nós precisamos ter a consciência de que nós somos passageiros. Mas nós temos que fazer desta caminhada o melhor em favor do outro, em favor da instituição e em favor de nós mesmos. A nossa atividade profissional, e do defensor público em especial, ela tem a capacidade de gerar a felicidade existencial, que é a mais plena das felicidades. A realização pessoal. E por isso nós temos que agir de maneira vocacionada e compreender a vulnerabilidade do outro nesse momento. Então, eu não tenho dúvida de que nós precisamos de uma instituição forte, formada por grandes profissionais que tenham a exata dimensão da sua atividade e do poder do coletivo e do poder do todo. Mas quando nós falamos de democracia, nós falamos no conjunto da política e do direito. E com algo que precisa ser demarcado, que é a importância de nós termos uma base dogmática para a política, e não o contrário. Porque se nós ficarmos na mão da política, o direito ele pode ser conduzido para diferentes lados. Por isso que nós precisamos ter, eu falei antes, mas quero reiterar aqui, nós precisamos ter uma democracia substancial. Nós precisamos ter uma democracia material que imponha limites à alteração legal que possa atingir direitos fundamentais. Ainda que essa alteração seja por maioria. Nós temos riscos que são inerentes quando há uma democracia formal apenas. Porque a democracia formal pode conduzir a leis que são vigentes, mas não têm validade. Ou seja, nós precisamos a lei para limitar a lei. É isso que nós temos a necessidade para que seja garantida a separação dos poderes, a paz, a igualdade e a garantia dos direitos humanos elevada a um patamar que o torne imexível. A Constituição é uma norma... ferramentas de concretização dessa democracia, como é, né, a Defensoria Pública. Exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Né? Nós temos na Defensoria Pública um instrumento do regime democrático. Nós temos na Defensoria Pública uma atividade que ela não precisa ser simpática, que muitas vezes ela tem um dever de não o ser, que ela é uma atividade de resistência, de consciência plena do serviço que nós prestamos.
Eu até me permito aqui, rapidamente, não gosto de ficar lendo trechos, mas tem um trechinho desse livro do Poderes Selvagens, do Ferraioli, que ele diz o seguinte: o direito não é mais subordinado à política como instrumento desta, mas a política se torna instrumento de atuação do direito, submetida aos vínculos a ela impostos por princípios constitucionais. Vínculos negativos, como são aqueles gerados pelo direito de liberdade, que não podem ser violados, e vínculos positivos, como são aqueles gerados pelos direitos sociais, que devem ser satisfeitos. Ou seja, nós precisamos ter uma base forte, com instituições fortes que sejam instrumentalizadoras da mudança. Nós precisamos ter a consciência de garantias fundamentais, que são, em resumo, garantias da própria democracia. E é essa consciência que nós precisamos ter, e como a Rafaela já percebeu e adiantou, e o defensor público individual, a defensora pública individualmente, a instituição, são instrumentos efetivos de defesa dos direitos humanos. Dos direitos humanos, não apenas dos direitos fundamentais. Eu podia ir lá no Pérez Lunho para falar da distinção. Humanos somos todos nós, né? Porque hoje falar em direitos humanos, né, parece que nesse momento é tão difícil, né? As pessoas parecem que os direitos humanos é só, né, direcionado. Não, direitos humanos. Quem é o destinatário? Porque como é difícil fazer as pessoas entenderem que a defesa, especialmente a defesa criminal, não é para A ou B, né? É para todos, né? É a garantia do Estado Democrático de Direito. É que há uma capacidade das pessoas se identificarem mais com a vítima e não com o acusado. E consequentemente, as pessoas acham que nunca vão precisar. E aí, como se criassem dois direitos: o direito para o outro, e aqui esse direito para o outro é um direito sem garantias, porque é para o outro, e um direito para mim, quando eu eventualmente precisar, pelos meus erros que eu possa cometer no decorrer da vida, mas aí eu vou querer todos os direitos, todas as garantias, vou querer um defensor ao meu lado, eu vou querer um juiz imparcial, enfim, vou querer tudo aquilo que a Constituição me assegura. Então, nós temos essa capacidade, essa dificuldade social. Eu poderia até avançar um pouquinho na questão da política criminal, que segue mais ou menos os mesmos moldes da importância de nós termos o direito penal como um limite do exercício do poder punitivo. Nós que ouvimos por muito tempo o direito penal como tutela do bem jurídico, a pena com essa finalidade de prevenção e repressão, mas, em verdade, o direito penal ele é um instrumento de limitação do exercício do poder punitivo do Estado, que, por sua vez, traz para ele a responsabilidade como forma de limitar a vingança privada. Mas, o que gera a classificação social. Não é isso? Não é o que todos querem? E aí eu queria partir, até para poder passar para o Alexandre, a gente eventualmente conseguir debater um pouquinho, mas eu queria partir para o segundo ponto do título, porque o título é Defensoria Pública para quê? Mas tem uma segunda frase lá. Como garantir direitos em tempos de medo? E aí eu fiquei pensando, de que medo nós estamos falando? E o que me veio à mente é muito do que nós aqui estamos conversando, talvez por essa sintonia, Rafael, que é o medo de nós perdermos, enquanto sociedade, não individualmente, mas enquanto sociedade, a consciência, ou talvez nunca termos tido, a consciência da indispensabilidade da defesa dos direitos humanos. E por isso que mesmo que a maioria perca essa consciência do quanto é indispensável a tutela dos direitos humanos,
mesmo que a maioria proponha violações aos direitos humanos, nós precisamos de uma democracia verdadeiramente substancial, que imponha limites, à voz da maioria. Porque a voz da maioria não pode violar direitos humanos. Esses limites, eles têm que reafirmar que a defesa dos direitos humanos é inegociável. E quando eu falo de limites à voz da maioria, eu falo de instrumentos. E a Constituição diz que um dos instrumentos do regime democrático é a Defensoria Pública. Por isso que nós estamos diante de uma das mais relevantes instituições do sistema de justiça, do sistema político, e que nesse momento em especial tem potencializadas as suas atribuições. Porque as crises aumentam, os vulneráveis aumentam e as violações também aumentam. E a maioria acaba clamando, muitas vezes, por essas proposições violentas, por essas proposições que tentem tirar a relevância dos direitos humanos. Então, é a nossa missão a tutela dos direitos humanos. E eu fico muito satisfeito de poder participar de um evento como esse, de poder conversar contigo. Isso aqui parece quase uma videochamada, então a gente acaba, às vezes, perdendo um pouquinho da formalidade, mas o que também é bom, né, para ficar mais à vontade. Ter a possibilidade de ouvir o Alexandre agora, ver tantos... Eu não tenho essa capacidade aqui de ficar lendo os nomes e falando ao mesmo tempo, mas então eu vejo tantas pessoas aqui que estão passando, que eu quero que eu veja que o Matheus agora falou e tal, mas quero que todos sintam-se verdadeiramente abraçados, tanto pelo momento, quanto pela data, e quanto pela certeza de que nós estamos irmanados com os mesmos princípios, com os mesmos valores, e que nós temos que fazer dessa necessária maturidade do Estado social e democrático de direito uma obra que seja coletiva. Sim. E que não há um grande protagonista, mas as mãos precisam ser dadas para que isso ocorra da melhor forma possível. Por isso que eu quero agradecer pelo convite, quero respeitar o tempo e quero passar a condição de assistente do meu amigo, do meu irmão, do meu professor, Alexandre Wunderlich. Nossa, é muito bom, porque por mais à vontade que a gente se sinta no nosso papel, por mais tranquilos e conscientes da importância do que nós estamos fazendo, é sempre muito bom ouvir pessoas como tu fortalecer essa nossa convicção, tá? Eu vou te dar tchauzinho. Vou chamar o nosso amigo Alexandre Wunderlich. Só uma dúvida pela ignorância. Eu tenho que sair ou tu vai me derrubar? Vou descobrir agora. Tá tudo certo. Eu vou apertar no X aqui. De repente eu saio e der tudo certo, tá? Eu acho que é por aí. Valeu. Até mais. Valeu. Obrigada. Ó, sair aqui. Agora, nós vamos para... Passa muito rápido, né? Tem tanta coisa boa para ouvir. Os nossos queridos amigos falando, ensinando agora. Nós vamos receber... boa noite! Que legal! Bem-vindo, Alexandre. Muito bem-vindo. Doutor Alexandre Wunderlich, nosso professor de todos aqui, né? Meu amigo também, coisa boa. Feliz de te ter aqui nesse momento, né? Numa situação tão inesperada, tão inusitada para todos nós. Mas que nós, como eu disse, nunca foi tão bom ouvir, né? Nós nunca tivemos tanta oportunidade de ouvir. E nós queremos te ouvir hoje também. Assim como acabamos de conversar com o Rafael, e ele fez uma defesa maravilhosa, né, da Defensoria como ferramenta do Estado democrático. Diga. Eu quero te cumprimentar, Rafaela, minha amiga, que eu tenho tanta admiração.
Eu escutei atentamente o meu amigo, irmão também, de ordem, de advocacia e de PUC, que é o Rafael Canterdi. E quero estender também a saudação a todos os membros da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, muitos e muitos amigos. Na história da Defensoria Pública, ela se entrelaça a minha própria história, porque eu fui estagiário voluntário da instituição. E a Defensoria, como eu já disse em vários eventos e vários encontros, me permitiu enxergar o outro e talvez ler as pessoas da forma do andar de baixo, e que acabou forjando a minha formação. Eu me sinto muito feliz de poder contribuir, porque fui estagiário da Defensoria no momento em que a Defensoria estava ainda crescendo. Isso. E depois, na condição de professor, tive a oportunidade de trabalhar em vários concursos, desde o tempo do Carlos Frederico Guazelli, depois pela Fátima, enfim, todos os presidentes, desde os diretores gerais daquela época. Então, é uma satisfação poder estar aqui com vocês, Rafael. E puxando o gancho do Rafael, eu acho que o desafio da instituição hoje, e aí me perdoem os defensores, porque é um advogado externo, privado, opinando sobre a instituição, mas me sinto capaz de falar isso em razão também da atividade docente, que eu desempenho há bastante tempo. Estão dizendo que está dando eco na tua fala. Vamos ver se melhora um pouco aí. Não está querendo te ouvir, não está conseguindo. Será que melhorou? Será que melhorou? Será que é fone, não? Não? Posso tentar colocar um fone aqui e a gente volta. Tranquilo, tranquilo. Será que vamos ver se melhora agora. Então eu acho que os desafios da Defensoria talvez seja o maior desafio da Defensoria desde 1988. Eu acho que não há um desafio maior que esse. E por que da Defensoria? Porque é um desafio coletivo, não é só de vocês. Eu costumo dizer, Rafaela, que nós estamos passando por dois grandes problemas. Um primeiro problema é a crise dessas categorias teóricas que nós trabalhamos. A nossa formação toda de jurista, ela é uma formação que é muito sólida e muito rígida em determinados conceitos, em determinadas categorias. Isso acontece na crise da sociedade de velocidade, da pressa, da coisificação do homem, etc., né? Isso tudo eu acho que é bastante visível. A gente, muito na história, nós estivemos tão polarizados, tão agressivos gratuitamente, né? O mundo é um mundo doente, né? Não tenho dúvida disso. Só que essa questão, ela afeta a nossa prática diária, porque as pessoas acabam tratando essas categorias com tempo, velocidade, espaço, de uma forma totalmente aleatória. E isso vem para a nossa prática, né, da teoria do delito, nexo causal, resultado, imputação. Então, nós vivemos um grande problema hoje, que é a falta de segurança jurídica que se dá pelo esfacelamento dessas categorias que foram construídas ao longo da história. E, num segundo passo, uma hiperinflação de tipos penais, um processo de expansão do direito penal, que o direito penal vem sendo chamado a trabalhar. Então, nós temos, de um lado, uma liquidez nas categorias, as categorias cada vez mais efêmeras, as pessoas cada vez mais estudando essas categorias e lendo menos. Tudo passa por um mundo mais virtual, de encurtamento, de velocidade. E, por outro lado, cada vez mais um punitivismo, uma sociedade de medo, uma sociedade que exclui. Então, assim, nesse plano de fundo... Alexandre, estão reclamando muito do eco, não sei se é o teu... Estão dizendo que um Alexandre é bom e dois com eco melhor ainda.
Então vamos fazer o seguinte, Rafa, deixa eu entrar de novo no fone. Tem o computador ligado, quem sabe eu acho que é o volume do computador, ou tá dando dois aparelhos simultâneos aí. Será que é isso? Vamos ver, porque a gente não pode perder. Então. Melhorou? Acho que... Vamos ver se melhorou. Ó, o pessoal falando do volume do computador aí. Tá falando do eco, do volume. Melhorou agora, pessoal? Deem um feedback para nós aí, quem puder. Melhorou? Vamos ver, acho que sim. Não estou reclamando, tô mesmo. Ó, melhorou. Bom, então vamos lá. Eu estava com o Note aberto e estava com o celular aberto também. Então, isso. Daí não tem microfonia com o outro. Tem que, continua, disseram. Tem que desligar alguma coisa aí. Ou eu desligar. Vamos fazer o seguinte, Rafa. Fala. Eu vou sair, entra com o Rafael que eu coloco o meu fone e volto. Pode ser? Tá bom. Será que ele tá por aí? Vamos ver. Ou me dá um minuto só para eu tentar colocar o fone aqui. Damos todos os minutos que tu quiser, tu que manda. E agora, melhorou? Ó, desliga o Note, tá dizendo Rafael Pedro Machado. Ó, melhor. Melhor? Melhor. Ok, aí. Então tá. Superado o problema. Mas, enfim, como eu estava falando, são dois grandes problemas. Essas categorias... Ainda está com eco, Rafa. Eu vou sair. Sair, daí eu volto. Tá bom. A Fábio tá dizendo para tu botar o fone lá. Continua, ela disse. Tem que ir. Ela. Não, a gente não pode perder a oportunidade de ouvir o Alexandre na íntegra, né? Acho que um fone de ouvido vai resolver o nosso problema, né? Porque é uma noite muito especial para isso. Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui, resolver alguma coisa. Vamos ver. Cadê o doutor Rafael? Não, aí... né? Muito legal ouvir eles falando sobre a importância da Defensoria Pública. A gente se sente super acarinhado, né? Ver duas grandes personalidades do cenário jurídico falando como é importante a nossa instituição. E aí? Será que conseguiu? Tomara. A Rafaela está sem eco, mas eu não quero ouvir. As pessoas querem ouvir o Alexandre, não a Rafaela. Está me ouvindo bem? Eu te ouço muito bem. Para mim não estava dando eco. Acho que era só para o pessoal que está vendo pela... Vamos ver. Onde é que a gente estava mesmo? Vamos lá, onde é que a gente estava mesmo? Deu. Estão dizendo que deu aqui. Estão dizendo que deu. Então, vamos lá. Sim, só não deixa que a gente escolhe, né? Bom, vamos lá. Estava falando então do desafio da Defensoria, que é o desafio de vocês em razão de tudo isso que está acontecendo nessas crises que passam pelo nosso objeto de estudo, que é o direito penal. É claro que a Defensoria é muito maior do que isso, direitos coletivos, direitos individuais, etc., né? Mas, para quem olha de fora o trabalho da instituição em razão dos vulneráveis, principalmente do que a gente mais conhece, que é o direito penal, eu não me recordo, nos meus 25 anos de atividade, de militância na Comissão de Direitos Humanos da OAB, no Conselho da Ordem e na direção da escola, né? Ou seja, dentro das instituições, eu não me recordo de um desafio tão grande da Defensoria Pública. A Defensoria Pública avançou muito, mas ante esses dois grandes problemas, que é o punitivismo, o inchaço do direito penal e a crise dessas categorias que dão insegurança jurídica para trabalhar, eu acho que o desafio de vocês agora é, como o Rafael Cantero já colocou, um desafio de muita resistência, né?
E eu acho também que nós temos que ser pedagógicos. O nosso trabalho é um trabalho que não é palatável para todos. Tem muita resistência de algumas pessoas que acham que as pessoas não têm direito de defesa, que as pessoas podem, enfim, ser processadas de uma forma mais ágil e sem tantas garantias. E é nessa perspectiva que eu não sou um abolicionista do sistema, defendo a perspectiva de um direito penal necessário, utilizado com moderação, com um sistema rígido de garantias, dentro das possibilidades. É até um pouco frustrante para a minha geração, que entrou na faculdade em 88, ver 30 anos de Constituição e a gente ainda tem que estar falando disso, né? Mas é assim que eu vejo a instituição. A instituição tem um maior desafio, assim, olhando de fora, e é um olhar externo, com as minhas particularidades, o maior desafio de se manter firme, altiva, resistente. E eu tenho acompanhado o trabalho de vários de vocês, que eu sigo pelas redes sociais, no momento mais dramático dessa pandemia. Eu sou um advogado privado frustrado por não ser defensor público, né, Rafaela? Porque eu acho que, como fui estagiário da instituição, eu tinha tudo para tentar um concurso público, mas a vida me levou para outro lado e, enfim, acabei começando a lecionar um pouco mais cedo. E às vezes eu fico pensando. Verdade. Mas eu acho assim, quando eu vejo a gente falando aqui em direitos humanos, né, em resistência, em força para enfrentar isso, como é que é viver sempre remando contra? Como é que o profissional está sempre tentando chamar a sociedade? A gente vivia nesse momento de pandemia, no início ali, todo mundo muito assustado com tudo e tal, aí 2 dias de quarentena, todo mundo meio atordoado. Primeira coisa que aparece no grupo ali do colégio, das mães do colégio, ou da academia, sei lá, é aquele videozinho fake de 3 anos atrás, né? Mas aí do grupo que, mediante ameaça lá, pega sacolas de uma família perto do supermercado. Um vídeo de, sei lá, anos atrás, aí vira, em questão de minutos, virou um fato que aconteceu ontem aqui na esquina, numa rede de supermercado, né? Então, aí a gente disse, não precisa isso, não é, a quem serve? Aí compra briga, né? A gente passa a vida comprando briga. Como a gente lida com isso? Eu costumo dizer, Rafael, se você tem algo nacional com as determinadas interlocutores, costumo explicar, tem um nível de um sistema de garantias. São profissionais, basicamente, e também materiais pessoais. A minha perspectiva é que quanto aumento o nível dessas garantias, lá no final do processo, eu vou ter maior certeza que nenhum inocente vai ser responsabilizado. Mas, de outro lado, eu sei que algum culpado pode escapar das marcas qual nível de que eu projetei no tempo. Se as pessoas pensam que eu tenho que diminuir as garantias para punir absolutamente todo e que, eventualmente, eu tenha que estabilizar um inocente, mesmo que um inocente seja culpado, eu vou ter certeza que todos os culpados responsabilizados, é uma patologia, você acaba tendo o diálogo. A criminologia sempre está muito próxima
E no nosso caso, é a política criminal. E quando se tem um Estado autoritário que aposta no círculo que é investigação, processo e que não entende ser possível outra forma de estabilização mais fácil para passar. Você tem componentes que te distanciam da realidade social. O jeito que tem ali trabalhando honestamente, acho. Estão me avisando, Alexandre, estão me avisando de novo que o som não tá bom. Não, que não estão conseguindo te ouvir. Ah, por favor, vamos ver. Ah. E agora, será que melhorou? Com certeza. Para mim também melhorou. Melhorou? Vamos lá. Vamos lá. É a tecnologia, Rafaela, é algo... Ele ia te brigar contigo. Não, que pena. Mas, enfim, a gente vai aprendendo também a como trabalhar. Na semana passada, eu fiz o meu primeiro julgamento virtual no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e já usando essa ferramenta também. Então, nós todos estamos nos habituando a manter esses diálogos mais virtuais, né? Enfim, acho que se melhorou bastante pelos retornos que eu estou vendo aqui na tela. Eu agradeço aí, podemos continuar o nosso papo mais um pouco. Podemos, e isso que tu mencionaste agora sobre as audiências virtuais, eu acho que é um grande ponto, né? Nós vamos enfrentar agora, não vejo como não enfrentarmos essa realidade que está acontecendo, né? Diante dos nossos olhos. A justiça estadual, ela está bem atrás da justiça federal nesse ponto, né? Nós já tínhamos vários casos, várias audiências, enfim, muito normal na justiça federal a teleconferência. Na justiça estadual, um pouco mais lenta, mas na semana passada essa experiência que eu te referi do Tribunal de Justiça de Santa Catarina funcionou muito bem. Não é aquela sustentação oral gravada que você envia a sustentação. Não, é uma sustentação oral online. Eu no escritório, os desembargadores nas suas residências, o Ministério Público na sua residência, fizeram um julgamento virtual. E eu acho que isso é inevitável, né, Rafaela? Não vai voltar. Nós já temos o STJ e o STF trabalhando assim. Os memoriais estão encaminhados virtualmente. Os despachos nós fizemos por telefone com os desembargadores. O Rafael está falando da realidade dos tribunais superiores lá, né? Isso eu acho que não vai mudar. Sinceramente, tem um artigo da minha colega, a professora Camille Eltz de Lima, que é o achatamento das garantias durante a Covid. Ela publicou no Conjur, salvo engano, faz uns dias, ela deve estar nos assistindo. E nessa perspectiva eu tenho conversado bastante com ela no sentido de que eu, particularmente, não estou vendo tanto prejuízo aos direitos de defesa se as ferramentas funcionarem adequadamente. Se as ferramentas funcionarem adequadamente, eu acho que facilita muito o custo de deslocamento do Ministério Público, Defensoria, Magistratura, e os funcionários públicos que estão trabalhando remoto e que estão com os mapas de desempenho, também não estou vendo prejuízo. A gente tem acompanhado aí muitas defesas sendo juntadas e denúncias vindo, investigações terminadas nesse sentido. Acho que essa realidade não vai mudar e nós temos agora que trabalhar dentro dela. É aquela questão que eu falava do início das crises. Se nós temos uma crise onde as categorias teóricas da teoria do delito, por exemplo, ou da teoria geral do processo penal não são respeitadas, nós temos que trabalhar e operar dentro do ordenamento jurídico para que elas sejam. Esse é o papel fundamental, penso eu, do jurista, do prático, e encurtar essas distâncias, né, de o que se produz na universidade e o que se decide nos tribunais. E a jurisprudência de vocês, da Defensoria,
tem sido excepcional. O trabalho da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul em Brasília, com o Rafael Raffaelli, que eu tenho a oportunidade de acompanhar quando eu estou lá, e com outros tantos que eu encontro no STJ, no Supremo, assim, realmente motivador. Porque ante todas as dificuldades, ante todas as crises, eu só vejo nos meus 25 anos de advocacia, Rafaela, o crescimento da instituição. A instituição tem crescido muito, tem um papel fundamental no Estado Democrático de Direito e acho que está num momento de maior desafio. Eu falei no início para o Rafael que nós tínhamos sentido desde o meu ingresso à Defensoria 3 ondas, né? A primeira onda era a Defensoria Pública era para defender bandido, ponto. Não era nem para defender o réu acusado no processo penal, né? Era isso. Depois virou... passou um tempo aí, nós passamos uma outra onda que era a Defensoria Pública só para pobre, né? Aí aquilo que devia ser motivo de orgulho, né? Porque ter uma instituição constitucional que tem o olhar para o vulnerável é garantia, né, para toda a sociedade. Não era uma visão. Hoje nós somos já reconhecidos como a instituição que tem o olhar para o vulnerável. Né? E tem a defesa do meio ambiente, do consumidor, tutela coletiva e difusa, né? Então, papel de auxílio à vítima, que é fundamental. Todo. Eu acho que Agora, com todas essas alterações, essas mudanças, essas audiências, eu acho que a gente tem que estar presente e garantir que os direitos e as garantias fundamentais sejam respeitadas na íntegra, né? Garantir o direito do réu conversar com o seu defensor, garantir comunicabilidade. Eu acho que a nossa função passa muito pelo que o Rafael Cantelli colocou no primeiro bloco. Nós temos que incomodar o sistema, temos que trabalhar pedagogicamente. Eu acho que a gente tem que ter um referencial teórico sólido, né? Bom, minha proposta é a proposta da teoria garantista, então o que isso significa? Cuidar também para não dar uma elasticidade maior à teoria do que ela mesma comporta, para que ela não perca a credibilidade. Nós não estamos defendendo impunidade. Então, é uma coisa racional, né? Algo adequado. E para mudar esse círculo vicioso, né? A Defensoria tem feito trabalhos, principalmente agora que vai crescer muito essa parte negocial, Rafael. Nós temos que nos capacitar, porque os acordos de não persecução penal, as colaborações, as pessoas também não querem mais enfrentar um passivo de processo de 8, 10 anos de trabalho e querem resolver suas vidas, até porque as vidas estão cada vez mais aceleradas, né? Cada vez mais rápidas. E, por isso, voltando, acho que nesse ano de 2020 talvez seja um ano mais fundamental para a Defensoria. Com certeza, o desafio está posto e nós não vamos esmorecer, né? Juntos, e contando sempre com a oportunidade de conversar e te ouvir, assim como o Rafael, né? Que eu disse, nós convidamos vocês porque vocês têm alma de defensor, né? Tem uma afinidade realmente muito, muito genuína conosco, né? Eu tenho essa relação de afeto com a Defensoria, de ex-estagiário, e já participei de muitos eventos com vocês, com vários diretores gerais, e no concurso público, examinador. Então, sim, fico muito feliz de poder contribuir. E eu espero realmente, Rafaela, que a Defensoria continue cumprindo o seu papel. Como eu já disse, é um momento bastante delicado, e a formação humana talvez seja a metodologia mais forte que vocês têm que usar nesse momento. Tem muito a fazer e é fundamental para o Estado de Direito a instituição. Muito obrigada, é muito bom ouvir isso de ti. Eu vou ter que encerrar, porque senão vão derrubar a nossa live e eu não quero fazer isso. Eu que quero pedir desculpas aí pela tecnologia. Agradeço muito o convite
e desejo muita sorte. Se cuidem, fiquem em casa por enquanto. Tá bom? A generosidade e a parceria sempre. Um grande beijo. Valeu, tchau. Valeu. Vou encerrar antes que caia a live. Falamos, gente. Um beijo grande.